Nas profundezas mais escuras da criação, existe um lugar que a Bíblia nomeia apenas uma vez, num único versículo quase escondido no meio de uma carta. Chama-se Tártaro. Imagina o lugar. Nem paraíso, nem o inferno de chamas que a imaginação popular costuma desenhar, mas algo mais frio e mais antigo do que isso, um abismo de escuridão total, fechado por correntes que nenhuma força criada consegue partir, vigiado não por demônios, mas pelos próprios arcanjos de Deus. E é ali, segundo o apóstolo Pedro, que estão anjos caídos presos no Tártaro há milhares de anos, acorrentados em trevas, à espera de um julgamento que ainda não aconteceu. Não foram mortos, não foram apagados da existência, foram presos. E essa palavra, presos, é o centro de um dos paradoxos mais perturbadores de toda a teologia bíblica. Se Deus é onipotente, se basta uma palavra sua para acender estrelas ou apagar impérios, por que razão continua a manter Satanás e os anjos que se revoltaram vivos, ativos, à solta na terra, em vez de simplesmente os destruir de uma vez por todas? A resposta não está numa falha de poder. Está numa lógica de julgamento tão antiga quanto a própria queda, e que atravessa o livro de Enoque, as cartas de Pedro e Judas e o Apocalipse, até chegar a um veredito que já foi decidido, mas que ainda não foi executado. Para perceber este paradoxo, é preciso voltar ao início da rebelião. A tradição bíblica fala de uma guerra que aconteceu antes da história humana ou paralelamente a ela, quando um grupo de anjos, liderado por uma figura chamada em textos posteriores de Satanás, decidiu desafiar a autoridade de Deus. A carta de Judas descreve-os como anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, e que por isso Deus os guardou em prisões eternas, debaixo de trevas, para o juízo do grande dia. Repare-se na estrutura da frase: guardados, não destruídos. Presos, não eliminados. Há aqui uma distinção deliberada entre dois conceitos que muitas vezes confundimos quando pensamos em castigo divino, a ideia de acabar com alguém para sempre, e a ideia de conter, sob custódia, até ao momento certo de julgar. Esta distinção não é um detalhe menor. É, segundo os teólogos que se debruçam sobre estes textos, a chave para todo mistério. O livro de Enoque, texto apócrifo lido por comunidades judaicas e cristãs primitivas, mas que acabou fora do cânone da maioria das igrejas, desenvolve esta ideia com um detalhe surpreendente. Nos seus capítulos mais antigos, descreve como um grupo de 200 anjos, os vigilantes, liderados por uma figura chamada Senjasa e por outra chamada Azazel, desceram ao Monte Hermon e se uniram a mulheres humanas, gerando os Nefilim e espalhando conhecimento proibido pela terra, metalurgia de armas, feitiçaria, astrologia usada para manipular destinos. Perante este caos, Deus não ordena que os vigilantes sejam simplesmente apagados. Ordena, em vez disso, que os arcanjos Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel os capturem, um a um, e os prendam em vales e fendas da terra, escondidos debaixo de rochas, em completa escuridão, até ao dia do grande juízo. O próprio Azazel, segundo o texto, é amarrado de mãos e pés e lançado para uma fenda no deserto, coberta de pedras afiadas, para que não veja luz nenhuma até ao dia marcado. 70 gerações, diz o texto. É o tempo que esses anjos passarão presos, antes de qualquer sentença final ser cumprida. Não é uma prisão simbólica. É descrita com o mesmo realismo com que se descreveria uma masmorra humana, apenas que os muros são a própria terra e os carcereiros são arcanjos. Esta estrutura de prisão temporária, à espera de um julgamento futuro, só faz sentido se olharmos para a forma como a Bíblia entende justiça. Em nenhum momento os textos bíblicos apresentam Deus agir por impulso contra os seus inimigos. Mesmo quando fala do castigo mais severo, o texto insiste sempre num detalhe: há um dia marcado. Um grande dia. Um momento específico, ainda por vir, em que as contas serão finalmente ajustadas. Esta insistência num prazo, e não numa ação imediata, aponta para algo que teólogos descrevem como o funcionamento de um tribunal cósmico, onde mesmo os réus mais culpados têm direito a um processo completo antes da execução da pena. Destruir Satanás agora, sem esse processo, quebraria a própria lógica de justiça que Deus exige dos seres humanos. E um Deus que exige justiça não pode, sem se contradizer, saltar o próprio julgamento que impôs a toda a criação. Há ainda outro elemento que complica a ideia de uma destruição imediata.
Satanás, no início da narrativa bíblica, não aparece como um inimigo à solta fora do controle divino, mas como uma figura que ainda tem acesso à sala do trono. No livro de Job, um dos textos mais antigos do Antigo Testamento, Satanás apresenta-se perante Deus junto com os outros filhos de Deus e recebe permissão explícita, com limites definidos, para testar a fé de Job. Ele está nas tuas mãos, diz Deus, mas não lhe tires a vida. Esta cena é desconcertante para muitos leitores modernos. Por que razão o adversário de Deus continua a ter acesso à corte celestial? A resposta teológica mais comum é que Satanás, nesta fase da narrativa, ainda desempenha uma função dentro da ordem divina, a de acusador, aquele que testa e desafia, um papel que só será formalmente retirado quando o julgamento final for pronunciado. Até lá, ele opera dentro de uma permissão, não fora dela. O Apocalipse de João acrescenta uma peça essencial a este puzzle. No capítulo 12, descreve-se uma guerra no céu, em que o arcanjo Miguel e os seus anjos combatem o dragão, identificado explicitamente como a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. O texto descreve a cauda do dragão a arrastar consigo um terço das estrelas do céu e a lançá-las sobre a terra, uma imagem que os estudiosos leem como uma referência à queda de um terço dos anjos, arrastados para a rebelião pelo próprio Satanás. No fim do combate, o dragão é expulso definitivamente do céu para a terra, derrotado, mas não destruído. O texto acrescenta uma frase que muitos leitores passam por cima demasiado depressa. O dragão desce, com grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Esta frase implica algo fundamental. Satanás já conhece o veredito. Já sabe que a sua derrota final está decidida e marcada. O que ainda não aconteceu é a execução dessa sentença. É como um condenado que já ouviu a decisão do tribunal, mas continua em liberdade condicional, à espera da data marcada para cumprir a pena. Essa é, segundo grande parte da teologia cristã, exatamente a situação em que o mundo se encontra desde então, entre a sentença e a execução. O Apocalipse descreve depois, no capítulo 20, como essa execução finalmente acontece, mas de forma faseada e não de imediato. Um anjo desce do céu com uma chave e uma grande corrente, prende o dragão por 1000 anos e lança-o num abismo selado, para que não engane mais as nações durante esse período. Mas o texto não termina aí. Passado esse tempo, Satanás é solto brevemente, antes de ser finalmente lançado no lago de fogo e enxofre, onde, diz o texto, será atormentado dia e noite pelos séculos dos séculos. Repare-se, mais uma vez, na escolha de palavras. Atormentado, não aniquilado. Mesmo no momento da derrota final, o texto bíblico não descreve a extinção da existência de Satanás, mas uma condenação eterna e contínua. Isto revela algo essencial sobre a natureza dos seres angélicos na teologia bíblica. São espíritos imortais, criados para durar para sempre, e por isso mesmo, destruir um anjo não pode significar apagá-lo do universo, mas cincelar o seu destino de forma irreversível. O próprio livro de Enoque contém uma das cenas mais dramáticas de toda esta discussão e que raramente é contada fora dos círculos acadêmicos que estudam textos apócrifos. Os vigilantes presos, sabendo que Enoque tinha acesso direto a Deus, pedem-lhe que suba ao céu e interceda por eles, implorando perdão em seu nome. Enoque aceita, sobe e entrega o pedido. A resposta que traz de volta é definitiva: não haverá perdão. Dize-lhes: não tereis paz. Os vigilantes, ao contrário dos seres humanos, não têm acesso ao arrependimento e ao perdão que a Bíblia oferece à humanidade. A sua sentença, uma vez decidida, é irrevogável. Esta cena, mais do que qualquer outra, mostra que a demora na execução do castigo nada tem a ver com indecisão divina. O veredito já foi dado, comunicado e confirmado por um mensageiro direto. O que resta é apenas o tempo até ao dia marcado. Por que razão, então, insistir no intervalo entre a sentença e a execução, em vez de resolver tudo de imediato? A teologia cristã oferece aqui uma resposta que tenta conciliar poder absoluto com justiça absoluta. Se Deus destruísse Satanás e os anjos caídos no momento exato da rebelião, sem testemunhas, sem processo, sem tempo para que as consequências da rebelião se manifestassem por completo, a sua justiça poderia sempre ser questionada por anjos, por seres humanos, por qualquer criatura capaz de pensar e julgar.
Pensa nisto como um tribunal que precisa de mostrar todas as provas antes de fechar o caso. Se o réu fosse eliminado no primeiro segundo da acusação, ninguém, em lado nenhum da criação, poderia dizer com certeza absoluta que a sentença tinha sido justa. Ao adiar a execução até um grande dia público e universal, Deus permite que toda a criação veja, sem margem para dúvida, exatamente o que estava em causa na rebelião original e por que razão o veredito final é justo. É uma espécie de julgamento com testemunhas obrigatórias em que a própria história humana, com todo o seu sofrimento e toda a sua liberdade, se torna parte da prova apresentada em tribunal. Esta lógica ajuda ainda a explicar outro elemento central da fé cristã, a própria cruz. Muitos teólogos leem a morte de Jesus não como um evento isolado, mas como o momento em que a derrota legal de Satanás foi tecnicamente selada, mesmo sem ainda ter sido executada. A carta aos Colossenses fala de Jesus a despojar os principados e potestades, exibindo-os publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Nesta leitura, Satanás já está, num sentido muito real, derrotado, mas continua a agir como um general inimigo que perdeu a guerra oficialmente, mas cujas tropas ainda não foram desarmadas em cada território que ocupam. É essa tensão entre o já da derrota e o ainda não da execução final que explica, para grande parte da teologia bíblica, porque continuamos a viver num mundo onde o mal ainda tem espaço para atuar, apesar de o resultado final já estar, segundo estes textos, definitivamente decidido. Esta espera tem consequências muito concretas para quem vive hoje, não apenas para anjos presos num abismo distante. A carta aos Efésios descreve a vida cristã como uma luta constante, não contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Se Satanás e os seus anjos já estivessem destruídos, este tipo de aviso não faria qualquer sentido. Mas se a sentença está dada e apenas a execução está em atraso, então o mundo em que vivemos é precisamente esse intervalo, o espaço de tempo entre a condenação e o cumprimento da pena, onde o adversário, ferido de morte, mas ainda não abatido, continua a agir com a urgência de quem sabe que o relógio está a contar. É como se a criação inteira estivesse a assistir a um condenado a correr pelas últimas ruas livres antes da polícia bater a porta, sabendo perfeitamente que a fuga tem prazo. Há quem veja nesta espera um sinal de misericórdia, mais do que de estratégia jurídica. Se o julgamento final incluir toda a criação, incluindo a humanidade, então cada dia que passa sem a execução da sentença é também um dia a mais para que pessoas ainda decidam o seu próprio destino antes de a porta se fechar de vez. Nesta leitura, os anjos caídos presos no Tártaro tornam-se quase um aviso silencioso e permanente, a prova de que mesmo seres criados antes do tempo humano, com poder e conhecimento muito além do nosso, não escaparam às consequências da sua escolha. Se eles, com toda a sua natureza espiritual e proximidade original a Deus, estão presos à espera de um julgamento certo, a mensagem implícita para qualquer leitor destes textos é clara. Ninguém está verdadeiramente fora do alcance dessa mesma balança. Fica então este mundo suspenso entre duas certezas, um veredito já pronunciado e uma execução ainda por cumprir. Satanás sabe, segundo o Apocalipse, que o seu tempo é curto. Os anjos caídos sabem, segundo Enoque, que não haverá paz para eles. E, ainda assim, os dias continuam a passar, um depois do outro, sem que essa data marcada chegue. Talvez seja essa a parte mais desconfortável de toda esta teologia. Não a ideia de que existe um mal ativo no mundo, mas a ideia de que esse mal já perdeu, tecnicamente, e mesmo assim continua a lutar, como se a derrota ainda não fosse definitiva para quem a vive todos os dias na pele. Fica então a pergunta: se a sentença já foi dada, mas a execução ainda não chegou, achas que estamos a viver o fim desse prazo, ou ainda estamos apenas no início de uma espera que pode durar muito mais do que imaginamos?